Fala galera, beleza? Então a gente vai para o nosso videozinho de revisão das atividades desse bimestre. Eu vou resolver as duas primeiras atividades nesse vídeo, as outras eu vou postando conforme a semana for andando aí, tá? Porque vai passar do tempo de vídeo que eu deveria postar para vocês, então fica como extra até para vocês tirarem as dúvidas. Então até quarta, quinta-feira tá tudo postado para atividade de recuperação semana que vem. Eu vou resolver então as duas primeiras, vou tentar separar aqui embaixo em capítulos, né? A primeira atividade e a segunda. E muita gente veio falar sobre um exercício específico da unidade astronômica. Ele realmente está furado, tá? Eu vou explicar para vocês porque ele está furado. Aquela questão vai ser cancelada nas notas de vocês, então essas notas serão corrigidas. Beleza? Então vamos para o primeiro exercício, que é, em notação científica, a massa do elétron em repouso corresponde a 9,11 10 a menos 31 quilogramas. E um próton, na mesma condição, tem massa. A massa do próton, 1,67, vou tirar esse 3 daqui, 10 a menos 27 quilogramas. Qual possui maior massa? Bom, se você sabe um pouquinho de modelo atômico, você sabe que o próton tem maior massa que o elétron. Mas a ideia aqui é que a gente faça uma comparação. E para comparar esses números, eu preciso que os expoentes sejam iguais. Então, nesse número aqui, que está mais distante do zero em relação ao 27, eu vou alterar esse expoente, voltando 4 casas, e aí deixando ele como 10 a menos 27. E vai ficar isso aqui. Se eu voltar 4 casas, esse número agora vira 0,0009111, 10 a menos 27, que é sensivelmente menor do que o valor do próton, da massa do próton. Então é mais ou menos aí 10 a quarta, 10 mil vezes menor, 10 mil vezes, 1000 vezes, dependendo da ordem de grandeza, menor a massa do elétron em relação à massa do próton. Esse aqui era bem tranquilo. Vamos para o nosso exercício furado. O enunciado está aqui, vocês já viram, então eu já vou me adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Nesse enunciado, eu passo para vocês que uma unidade astronômica vale isso aqui, milhões de quilômetros. Então eu vou aproximar, para ficar mais simples, 1,496 para 1,5, 10 ao quadrado, milhões, 10 a sexta, de quilômetros. Para transformar para metros, eu multiplico por 1000, 10 a terceira. Então isso aqui vira 1,5, 10 a 11 metros. Opa, minha cabeça está na frente, peraí. Isso aqui então é 1,5, 10 a 11 metros. Isso aqui é uma unidade astronômica. Eu quero saber a distância de meia unidade astronômica, tá? Meia unidade astronômica, basta você pegar esse valor e dividir por 2. Então dá 0,75, o expoente continua igual, 10 a 11 metros. Não tem essa resposta aqui, vocês vão ver que não tem. Na marcação do gabarito estava como se fosse essa correta, porque a resposta continuava em quilômetros. Eu transformei aqui para metros, acho que o exercício original era quilômetros, e eu esqueci de mexer nas alternativas. Então foi uma falha minha, esse exercício foi anulado, tá? Se fosse em metros, eu não teria, em quilômetros, perdão, eu não teria esses 3 a mais no expoente aqui, ó. Então isso aqui ficaria 0,75, 10 a oitava quilômetros. E aí daria essa resposta aqui aproximada, porque eu aproximei as medidas, certo? Então realmente essa questão estava errada, aquela era que mandou a mensagem tentando fazer isso mesmo. Pode ser que aconteça isso, tá, gente? A gente vai mexer nos exercícios e de vez em quando dá uns pepinos aí no meio do caminho, mas nada desesperador. Agora entra os de método científico. Até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O cientista italiano Lázaro Spallanzani, em 1785, questionou se seria o próprio sêmen ou simplesmente o vapor dele derivado a causa do desenvolvimento do óvulo. Do relatório que escreveu a partir dos seus estudos sobre fertilização foi tirado o seguinte trecho. Para decidir a questão, é importante pregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo vapor. Dentre as etapas que constituem o método científico, esse trecho do relatório é o exemplo de: esse aqui é complicado, porque ele parece te levar ao planejamento do experimento, mas não é. O segredo da resolução está nesse trecho, em que ele fala que não se tinha certeza sobre se era o vapor ou o próprio espermatozoide que
que fecundava o óvulo. Então você tem uma hipótese que pode ser um ou outro. E o que ele está fazendo no segundo trecho é falando que se você conseguir separar só o vapor ou só o espermatozoide, você vai ter esse resultado. Então ele está formulando uma hipótese, uma justificativa, um eu acho, uma tentativa de explicação. Então o exercício te guia para o experimento, mas na verdade ele está falando sobre as ideias desse cientista. Então é sobre a elaboração de hipóteses. Tá? Esse que era o mais confuso, eu acho, tirando o outro que estava com uma falha, dos exercícios da primeira atividade. Os outros são mais tranquilos. Tá? O tema teoria da evolução tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seus ensinos nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sobre o ponto de vista da ciência, teoria é... Gente, teoria na ciência é o máximo que você pode atingir, nas ciências exatas e naturais. Então, teoria da relatividade, teoria da evolução é o máximo. Ela não é eu acho. O eu acho é uma hipótese. O que a gente tem aqui, então, é a teoria é o máximo da ciência. E como que ela se relaciona com os conhecimentos? Ela pode gerar previsões. Esse é o poder da teoria, tá? Então, das alternativas aqui, vamos na ordem. Uma ideia apoiada pelo conhecimento científico tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Tá? Lembrando que existe um embaralhamento dessas questões, tá bom? Então, a sua podia não ser a A, tá? Ah, professor, marquei o que aqui na sua tela é a C. Não, porque não existe verdade incontestável, tá bom? E as outras falam que eles não conseguem fazer previsões. Então, essa era a questão sobre método científico. E aqui a gente vai para a última, também meio confusa, análise dimensional, mas não era muito difícil. No Sistema Internacional de Unidades, comprimento e massa são algumas grandezas fundamentais. A partir delas são definidas outras, como aceleração, área e volume. Suponha que um sistema de unidades seja adotado como grandezas fundamentais tempo, massa e velocidade. A altura da pessoa seria dada em unidades de. Bom, a altura da pessoa é o comprimento, é uma distância, é um tamanho. Vamos fazer uma análise assim. Você precisa que aqui seja metro. E você pode mexer com o tempo é medido em segundos, com massa, que é medida em quilogramas, e com velocidade, que é medida em metros por segundo. Para que isso aqui dê metro, o que você precisa? Você precisa pegar o metro por segundo e multiplicar pelo segundo, né? Ou seja, a velocidade vezes o tempo. Se você multiplica a velocidade vezes o tempo, e segundo cancela segundo, sobra a massa, que é a unidade que você quer de distância. Então, é tempo vezes velocidade, ou velocidade vezes o tempo. Um exemplo fácil de entender é da segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Qual que é a unidade de força? Bom, acho que todo mundo aqui já sabe que é Newton. Mas o que significa Newton? Massa é quilograma. Agora pensando no nosso sistema, tá? A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, toda vez que aparecer quilograma metro por segundo ao quadrado, a gente chama isso de Newton. Isso é uma análise dimensional. Mas isso é extremamente importante para algumas áreas específicas para você determinar valores e unidades de constantes. Beleza? Bom, aqui acaba a primeira atividade da semana 1. Vamos para a atividade da semana 2. Atividades da semana 2. Ao estudar uma planta de construção, o engenheiro deparou-se com unidades de área em centímetros quadrados. Certo cômodo dessa construção apresentava 120 mil centímetros quadrados. Essa área em metros quadrados equivale. Vamos lá. 120 mil centímetros quadrados. Eu quero transformar isso para metros quadrados. Então, eu vou repetir o 120 mil. O que acontece? De centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100. Ou multiplicar por 10 a menos 2. Como a unidade está ao quadrado, eu tenho que fazer o quadrado na transformação também. Então, essa transformação fica 10, aqui eu multiplico os expoentes, a menos 4. A vírgula que estava aqui no final do número, então tem que andar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4.
dando a resposta de 12 metros quadrados. Tá? Se fosse cúbico, você faria a transformação e levaria ao cubo a transformação. Esse é o jeito mais fácil de transformar unidades de 2 ou 3 dimensões. Faz a transformação para uma dimensão e coloca o expoente correto. Beleza? Eu estou indo meio ligeiro aqui, gente, para o vídeo não ficar muito longo. Mas vocês podem voltar e ver várias vezes. Terceira questão? Segunda questão? Não lembro mais agora. Segunda questão. Um veículo desloca com velocidade de 216 km por hora. Sua velocidade em metros por segundo. Essa acho que era a mais fácil de todas, né? Se você tem em quilômetros por hora e quer levar esse valor para metros por segundo, você pega o valor que você tem aqui e divide por 3,6. Vou usar minha calculadora aqui, porque sim, né? Você fez na mão, provavelmente. Apesar que vocês estão fazendo em casa, vocês fizeram na calculadora também. Então, 216 dividido por 3,6, que dá 60 metros por segundo. Bem direto, bem simples, só para testar mesmo a conversão de unidades. Vamos para a próxima. A Lua é o único satélite natural da Terra. Como sua órbita não é perfeitamente circular, a distância Terra-Lua varia sendo máxima no apogeu, 406 mil quilômetros, e mínima no perigeu, 363 mil quilômetros. Assim, a ordem de grandeza da distância média entre Terra e Lua em quilômetros é... A distância média você faz o que primeiro? Você tem que somar as duas distâncias, né? Então você vai somar 406 mil mais 363 mil. E aí depois se divide por 2. Então aqui 0,967. E aí você pega esse valor, divide por 2 para achar a média. Eu vou fazer aqui na calculadora direto, né? Porque sim. Dividido por 2. Isso aqui vai dar um valor médio de 384.500 quilômetros. Tá? Agora, como que eu faço a ordem de grandeza? Eu vou voltar a vírgula, vou transformar em notação científica. A vírgula está aqui. Então tem que dar 1, 2, 3, 4, 5 casas. E esse número fica 3,845 vezes 10 a quinta quilômetros. A ordem de grandeza, você tem que olhar para esse número que está aqui na frente. Se ele é maior que 3,16, você soma 1 no expoente para a ordem de grandeza. Por que 3,16? Porque 3,16 é raiz de 10. Se esse número for menor que 3,16, o expoente que está lá é a ordem de grandeza. Nesse caso, 3,8 aí, né, é maior que 3,16. Então eu vou somar 1 no expoente e a ordem de grandeza é 10 elevado à sexta. Então essa seria a resposta desse exercício. Vamos para o penúltimo. Tá? Os vídeos vão acabar ficando com 15 minutos mesmo. Cada um, mais ou menos. Mas são vários, né? Os outros eu vou postando durante a semana. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos históricos mais mortais, de maior prejuízo humano e material, tendo como marco inicial a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939 e término sua rendição, né, em 1945, seguida pelo Japão em setembro do mesmo ano. Estima-se que o total número de mortes tenha atingido 60 a 70 milhões de mortes. Autores sugerem um número de mortes ainda maior. O número de vítimas fatais na Segunda Guerra pode ser estimado na ordem de grandeza de... Aqui não faz diferença se é 60 ou 70 milhões. Eu vou usar 60, tá? Mas vai dar na mesma. 60 mil milhões. Então, isso aqui é 6 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mortes. Tá? Nesse caso, o mesmo anterior. Vamos analisar esse número. Esse número é maior do que 3,16? Então a ordem de grandeza eu somo 1 no expoente e dá 10 oitava. Professor, se eu fizesse com 70 milhões, daria 7, 10 a sétima. Você teria que somar mais 1 no expoente para a ordem de grandeza e continuaria sendo a mesma resposta, o que não alteraria nada. Beleza? E vamos então para o último exercício, que diz o seguinte. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui. Sultan Kosen, um truco de 31 anos, mede 2,51 metros. Está no livro dos recordes como o homem mais alto do mundo.
A ordem de grandeza em centímetros da altura de Sultan. Primeiro, 2,51 metros para centímetros, você multiplica por 100, né, centímetros, e dá 251 centímetros. Qual que é a ordem de grandeza? Eu vou voltar a vírgula e escrever em notação científica. 2,51, 10 ao quadrado. Esse número que está aqui na frente é maior ou menor que 3,16? Que é a raiz de 10, né? Que é o nosso padrão de comparação para a ordem de grandeza. Nesse caso, ele é menor que 3,16. Como ele é menor que 3,16, eu vou repetir o mesmo expoente na ordem. Eu não preciso somar um. Se eu tivesse passado esse número de 3,16, eu somaria um no expoente. Então, a ordem de grandeza é 10 ao quadrado. Certo? Então, essas são as atividades das 2 primeiras semanas. Tem aquele exercício que estava furado, mas os outros 9 exercícios aí estavam tranquilos. Uns um pouquinho mais puxados, outros menos. Mas era isso aí. Beleza? Qualquer coisa, mandem mensagem lá, certo? Essa semana as notas de vocês serão ajustadas. E é isso aí, gente. Até a semana que vem, ou até os próximos vídeos dessa semana. Qualquer dúvida, me mandem e-mail. Falou, até mais.